E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que eles fizeram beira o absurdo. Vamos falar assim. Vamos continuar. A turminha do Lula, né? Tá tentando digerir o ocorrido. O Lula que não pisa na rua, mas é o favorito. Primeiro lugar de tudo aí, né? Ia levar primeiro tudo com a mão nas costas. Teve que trazer o Alckmin, teve que trazer várias pessoas. E aí, segundo a própria Folha de São Paulo, das mais ou menos ali 5 da tarde até as 8, o Lula meio que se recolheu no quarto. Só a gente entrava, ele não estava muito feliz, vendo Bolsonaro na frente das apurações. E aí o Lauro Jardim fala o seguinte: as palavras traíram Glaze em sua fala quase fúnebre. No palco quase fúnebre, tomou triste, em que Lula e o comando do PT tiveram que falar após o resultado do primeiro turno, os gestos, fisionomias e também as palavras escolhidas para o discurso não deixaram dúvida sobre o que acontecia naquele momento. Gleisi Hoffmann, por exemplo, quis levantar a moral da turma e para isso enfiou em sua fala as palavras tristes e abatidos. Se acharam que estamos tristes ou abatidos, erraram. Estamos firmes e fortes. E o Lauro Jardim, ele fala o óbvio. Embora usadas para negar uma evidência, as duas palavras só serviram para escancará-las. Se você precisa negar que você está triste ou abatido, você está triste e abatido, tá mais do que óbvio. Tava todo mundo vendo na cara do PT. O PT foi o maior derrotado, a esquerda como um todo. Você vê a Marilis, que odeia Bolsonaro, mas essa mulher odeia Bolsonaro, ela fez aí uma análise sobre algumas coisas. Escuta só isso daqui. Curioso o sentimento das pessoas que estavam, enfim, fazendo campanha para o Lula ontem e fazendo campanha para que isso já fosse resolvido no primeiro turno, um sentimento de derrota ontem. As pessoas estavam tristes, sabe? Eu não consegui entender que esse candidato terminou o primeiro turno com 6 milhões de votos a mais, era para ser uma comemoração, era para ser de fato que as pessoas estivessem felizes, que os sinais estão mostrando que sim, Lula tem chance de vencer essa eleição, e no final parecia o Twitter ontem, por exemplo, parecia um velório. Eu acho que um tanto disso é uma falta de leitura do que a população quer, do que a população pensa, do como a população quer se ver representada, e tem um tanto de empáfia também. A gente vê, por exemplo, a Madeleine deu o exemplo desses vídeos dos artistas, que eu acho que tem hoje em dia, em 2022, um poder muito pequeno de persuasão, de fazer com que a pessoa decida votar, porque tá vendo um artista famoso ali cantando uma música chata, inclusive. Teve um outro viral aí que as pessoas estavam compartilhando, foi a questão dos 13 livros, que me dá uma sensação também de arrogância, sabe? De nós somos intelectuais, nós lemos, nós somos pessoas, enfim, elevadas nós merecemos estar à frente do poder, porque afinal de contas temos cultura, temos educação, temos um verniz, enfim, melhor do que a gente tem visto. Concordo com ela, eu acho que falta uma leitura muito, muito específica do PT, e ontem o que me assustou, por exemplo, foi discurso do Lula, aquele palco cheio de pessoas ali que não necessariamente ajudam, pelo contrário, acho que atrapalham. Eu me assustei, por exemplo, de ver a ex-presidente Dilma em cima do palco falando. O Lula fazendo um discurso de que há 4 anos ele estava preso e que essa votação dele era uma resposta àquilo tudo que ele tinha passado. Não é. É uma leitura muito limítrofe da realidade. O PT continua ignorando o antipetismo, trata o antipetismo como se fosse uma mamadeira de piroca, e não é. O antipetismo existe, o antipetismo está aí. Muita gente que é antipetista, talvez seja mais antibolsonarista, e foi lá e votou no Lula nesse primeiro turno. Vai votar no segundo também, mas tem gente que não. Então eu acho que nesse momento tem empáfia, tem arrogância, tem um problema de leitura muito grave, e que se o PT não entender, não conseguir fazer um diagnóstico desse momento presente, pode ter uma surpresa muito desagradável no segundo turno, porque essa eleição não está resolvida. Que essa eleição não está resolvida, era esse o final que ela dizia. Até o final do vídeo, quem ainda tiver desanimado vai receber uma injeção de ânimo. Garanto pra vocês. Eu falo, eu mostro. Vem comigo. Madeleine Lax. Lula pode já estar no teto. Após petistas atacarem Simone e Ciro no primeiro turno. Eu não acho que ele tá completamente no teto. Pode ganhar novos eleitores? Podem. Existem pessoas que votaram no Ciro Gomes e vão votar no Lula? Sim.
mas não todos. A gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar sobre isso. Agora, sobre o Lula já estar no teto, também tem outras questões que envolvem o primeiro turno já ter acabado, e a gente comenta isso daqui a pouco. E a outra coisa, assim, a gente já comenta agora, que a gente vem comentando há muito tempo. A campanha do Lula, ela nasce no auge. A campanha do Lula nasce no auge. Assim, o Lula não é presidente. O Lula é a promessa. Assim, eu sou candidato. Aquela expectativa que tinha lá, quem sabe até em 2018, que ainda que eu fui preso para não disputar, o pessoal já sabe. Todo mundo sabe quem é o Lula. Governou 8 anos. Colocou a Dilma, né, 2 vezes. Então ele tá lá, ele só vai caindo. E vai caindo. E vai caindo. Já a campanha de Bolsonaro é aquela campanha que vai, né, reconquistando. Todo aquele trabalho que a imprensa fez, tentar destruir ele vai reconquistando. Tanto que a terceira via é exatamente a tentativa da imprensa e de alguns setores de desestabilizar Bolsonaro e tentar colocar um candidato. Vocês viram em algum momento a terceira via falando em tirar o Lula do segundo turno? Era apenas tirar Bolsonaro. Sempre deram como certo que o Lula tá lá. Foi criada para tirar o Bolsonaro, não para tirar o Lula. Era linha auxiliar desde o início. Aí veja só. Em eleições de 2022, peso do voto útil no primeiro turno da eleição é controverso entre especialistas. Porque ele fala, cara, e aí, bicho? E aí, será que teve o peso? Será que não teve? Será que o pessoal que realmente já votou útil já votou e acabou e não vai ter transferência de votos? Do Ciro Gomes, da Simone Tebet? E aí? E aí? Vale a pena ler ambas as matérias. Mas vamos continuar que tem muito mais coisa pra gente falar. Lula diz que a escolha de apoios no segundo turno não será ideológica. É o topa tudo. É o topa tudo. Vocês conseguem ver Bolsonaro abrindo mão de seus valores e da sua ideologia em nome de uma aliança? Bolsonaro ele pode negociar algumas coisas, mas valores e a ideologia... Ele não. Você sabe que Bolsonaro defende. Você sabe. A imprensa repete todos os dias. Aquele ele não vai abrir mão. Ele pode sentar para conversar, beleza, assim. Sei lá. Tem ali a Petrobras. Tem ali, beleza. Não pegar não. Ministério de Minas e Energia, tá ali. Não, melhor. Pegar um exemplo acontecendo no governo. Ministério da Agricultura. Tinha lá na época, né? Era na época o DEM. Tereza Cristina. Cargo político. Mas é da área? É da área. É do agro. Sempre foi do agro. Produtora. Vem de família do agro. Representa também ali parte da frente parlamentar do agro. Então, pronto. É uma pessoa que é da área. Isso daí dá pra gente ver. Isso daí dá pra gente conversar. A gente conversa. Mas ele não vai colocar. E você vê que no final do dia, quais foram as políticas da Tereza Cristina? Não são similares a nós? Expansão, fortalecimento do agronegócio, luta pelo agronegócio, ir atrás de fertilizante para garantir a soberania nacional. Então, eu acho que tá no caminho, né? Isso daí pode ter. Vocês conseguem ver isso daqui? Bolsonaro abrindo mão de tudo. Não tem nada ideológico. Vamos que vamos. É o vale tudo. Vale tudo. Isso porque ele é o favoritíssimo. O petista anunciou que vai conversar com todas as forças políticas e com quem parece que não gosta da gente. Notícias sobre revelar um programa de governo, um plano de governo final, zero do Lula, zero. E a imprensa parece que não está cobrando. Lula precisa rever campanha para atingir direita moderada, diz pesquisadora. Uma pesquisadora que precisa estudar, que até agora não entendeu que, no Brasil não existe direita moderada. No Brasil, toda a direita hoje está com Bolsonaro. O que talvez ela chame de direita moderada seja o isentão, seja a galera aí que sabe o liberal da Faria Lula, né? Algo assim, pelo amor de Deus. Quem que vai cair na lábia do Lula? Eleitor de Bolsonaro vai votar no Lula? Não cola. Não cola. Não cola. Olha isso daqui. Lula venceu nos estados em que esqueceu de tirar o povo da pobreza, quem diz é a Bia Pistola. Notícia da CNN. Lula venceu em 9 dos 10 estados com a maior taxa de analfabetismo. Maior taxa de analfabetismo. E sobre isso, agora é um fato. O único governo, desde a redemocratização, em 1985 para cá, que se preocupou com a alfabetização, que é exatamente isso aqui, esse problema, a ponto de criar uma secretaria só para cuidar disso, se chama o governo de Jair
Messias Bolsonaro. E ainda que a imprensa fale, mas o MEC teve aí várias trocas e trocas e blá blá blá. Tiveram trocas. Agora a Secretaria de Alfabetização do governo, do início até agora, sempre foi a mesma. E fizeram milagres. Entregas atrás de entregas. E uma das principais coisas que, inclusive, é uma grande crítica que eu faria a Bolsonaro. Faltou explorar ao longo desses 4 anos, principalmente as entregas no âmbito da educação, se tratando de alfabetização. As crianças. Faltou mostrar o que foi feito, explorar mais conta para mim, o ABC, o PND, quer dizer, o PNL. Mostrar tudo bonitinho, botar coisa, mostrar, falar mais sobre o grafogame, tudo que o governo fez nesse processo. Vamos continuar. Aí você vê, Jamil Chad é tipo um porta-voz agora da ONU, da União Europeia, organismos internacionais, quer conversar, quer falar mal do Brasil, a coluna do Jamil Chad está disponível. Aí ele fala o seguinte, ONU, segundo a ONU, Brasil terá desaceleração abrupta e PIB baixo em 2022 e 2023. O mundo todo está em crise. O mundo falando em recessão. Quais são as notícias sobre PIB brasileiro que a gente vem noticiando nos últimos 8 meses? De janeiro para cá. É só notícia falando que o PIB está sendo revisado para cima. Eu não lembro uma única notícia falando que o PIB foi revisado para baixo. Eu não lembro mesmo. Nem a imprensa conseguiu soltar uma notícia como essa. Eles conseguiram colocar o mas isso aqui, mas aquilo, mas falar que o PIB está caindo, jamais. O Balboa diz, isso já ultrapassou quaisquer limites. PIB baixo em 2022. Todos previam recessão. Teremos crescimento próximo a 4%. Ontem, a Bovespa, a Bolsa, subiu 4,5%. 4,5%. Dólar caiu 3,5%. Preocupação máxima. Me pergunto o que se passa na cabeça de um jovem jornalista. Complementa a notícia anterior e traz a nova. Extrema-direita no Brasil preocupa analistas? Os analistas que a turma da Globo quer invocar o primeiro turno das eleições, deixa lições sábias. Segundo 2 renomados analistas de política, Denis Rosenfield e Marcos Nobre. É tipo assim, ó, analista. Super inteligente. Da extrema-direita. Preocupadíssimos. Aí você vê, eles falam da direita, se colocam como, né, os grandes virtuosos do Brasil. E a notícia da Folha de São Paulo, que teve que narrar fatos da realidade. Aqui não é narrativa, aqui são números. Eleições 2022, partidos que mais elegeram deputados federais negros são de direita. Meu Deus, eu não acredito. E sabe qual foi o maior de todos? Você não vai adivinhar. Foi o PL, o partido de Bolsonaro, com 25, de um total de 135. E cadê a esquerda? Bom, PL com 25, líder. Segundo lugar, assim, deve ser o PSOL, deve ser o PT. Não. Em segundo lugar, republicanos e União Brasil em terceiro. Republicanos com 20 cadeiras, União Brasil com 17. Aí em quarto agora deve ter o PSOL. Não é o PSOL ainda. Agora é o PT. Colocou 16. Já o PP, que elegeu uma bancada muito menor do que o do PT, não tem nem 50 a bancada do PP, colocou 15. Mais de 25%. Centrão também está na conta. MDB elegeu 8. PSD 6. Podemos com 5. Avante e PROS garantiram 2 parlamentares, cara. Solidariedade 1. Aí, cadê a esquerda, né? PDT, 6. PCdoB, 4. PSB e PV, 2. Rede, com 1. Eu acho que Rede contempla o PSOL também, porque foi uma federação. Rede PSOL. Não era a direita que é preconceituosa? E aqui aprende os maiores números. Assim, as narrativas, elas não ficam em pé. Não ficam em pé. Aí você vê. Mais narrativa. A América Latina perdeu 9 democracias plenas nos últimos anos, incluindo o Brasil. O Brasil não é mais democracia. O Demagogia diz, o estudo acha que o Brasil não é uma democracia plena por causa de Bolsonaro, mas que voltaria a sê-lo em caso de vitória do ex-presidiário parceiro de Fidel e Maduro. Deterioração mais acentuada aconteceu na Venezuela
na Nicarágua, em Cuba, El Salvador, Brasil e Haiti. O Uruguai pode ser considerado o único regime democrático pleno da região. Porque Bolsonaro não é mais democracia. Tem que comentar? Eu vou nem comentar. Se comentar, vão falar que eu sou gado, né? Então achei esse rapazinho aqui, ó, maroto, né? Mas vamos tirar, vamos cá. Olha isso daqui. Segundo a Gazeta do Povo, o Daniel Ortega parabenizou Lula por ter sido mais votado no primeiro turno. Meio estranho, né? Parabenizo por este primeiro momento de vitória das famílias e do povo do Brasil, que se levantam com esperança e vozes de gigantes, nos encoraja a todos. Saiu aí informações da Agenda F. Eu não gostaria de receber parabéns do Daniel Ortega. Mas enfim, né? Nós os parabenizamos, sabemos que o mundo é daqueles que lutam, que vamos alcançando as transformações necessárias com valentia de sempre, acrescentou Ortega. E aí, olha só. Campanha do PT reage a fake news que incendiou redes bolsonaristas ligando Lula ao cara lá de baixo. Matéria que na conta da Malu Gaspar e fala o seguinte, né? Teve um vídeo aí, TikTok, se espalhou, onde o influenciador, o Vic Vanilla, aqui é a informação da Globo, a Globo diz que o Vic Vanilla se identifica como sacerdote da igreja luciferiana. Quem diz? É o Globo. Descreve, diante de uma bandeira de Lula, uma suposta união de diversas turmas, né? Galera aí, barra pesada, dá pra dar uma lida aí, para de alguma forma garantir a vitória do PT no primeiro turno. O cara gravou esse vídeo. Isso é uma matéria, inclusive, no R7, falando sobre isso, né? Em vídeo. O rapazinho aí diz que forças malignas se uniram por vitória, blá, 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 mas erra resultado da eleição. Aí eu vi a turma compartilhando. Aí falou, fake news se espalha, blá, blá, etc. Todo dia é uma coisa diferente. Não vou nem comentar sobre isso, né? Você tá aí. Mas vamos continuar. Vamos falar mais.